Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Na aula de hoje nós vamos falar então um pouco dos conceitos iniciais de geometria, galera. Então a geometria é uma das grandes áreas da matemática que se preocupa, ou seja, ela se ocupa em estudar como um objeto ou um corpo preenche um determinado espaço, tá ok? A sua relação com este espaço. Vamos lá então, meus queridinhos, vamos entender então alguns dos elementos principais que existe na geometria. Então na aula de hoje vamos estudar sobre o ponto, sobre a reta, segmento de reta, a relação destes segmentos de reta durante a reta, tá ok, galerinha? Nós vamos estudar o que é um plano, a reta inserida neste plano. Nós vamos estudar também o que? O que são retas paralelas e retas concorrentes. E dentro das retas concorrentes, nós vamos ter o que? Oblíquas e perpendiculares. Vamos lá, meus queridinhos? Acompanha aí com o tio Léo e vamos entender. Muito bem, galerinha. Vamos falar então um pouco de alguns conceitos básicos de geometria, tá ok? Lembrando que geometria é uma das grandes áreas de estudo na matemática, tá ok? E um dos matemáticos principais é o nosso querido Euclides de Alexandria, tá ok? Ele foi responsável por desenvolver métodos de análise dentro da geometria. Vamos lá então. Quais são os conceitos básicos, galerinha? Ou seja, nós podemos encontrar em algumas figuras geométricas o ponto, ele não possui dimensão nem tamanho, tá ok? E geralmente nós utilizamos letras maiúsculas para representar eles, tá ok? Observa aqui, ó, na nossa apostila, ele traz uma representação do ponto como se fosse remeter à ideia de estrelas, tá ok? Então, um ponto em uma figura seria algo que não possui dimensão nem tamanho. Tranquilo? Muito bem. Retas, galerinha, são linhas infinitas que não possuem começo ou fim. Também podem ser horizontais, verticais ou inclinadas. Lembrando que uma reta nunca pode ser uma curva, tá ok, galerinha? Muita atenção nisso. Na nossa apostila, trouxe para nós o desenho de uma estrada. Ou seja, essa estrada está em linha reta. Então, ela pode simbolizar uma reta. Observa aqui embaixo, na nossa imagem, nós temos a reta S. Olha lá, nós nomeamos uma reta com uma letra minúscula. E nessa reta pode existir vários pontos, de um ou mais pontos nela, tá ok? Aqui neste caso nós temos o ponto A, ponto B, ponto C. Eles estão na reta R. Perfeito, galerinha? Muito bem. Observa que também temos as semirretas. Elas apresentam um ponto de origem, mas não possuem um fim. Neste caso, elas são infinitas por parte, dependendo do seu sentido, galerinha. Infinito para a direita ou infinito para a esquerda. Observa, ó, a imagem aqui de cima, ó, da reta, ó, nós temos uma setinha que vai ao infinito para a direita e uma setinha que vai ao infinito para a esquerda. Já em uma semirreta, ela vai partir do ponto, tá vendo? Para minha esquerda não existe mais ninguém. Então, ela é determinada por um ponto e ela vai para um sentido ao infinito. Então, um exemplo pode ser infinito para a direita, neste caso da figura 2, ou infinito para a esquerda, neste caso na figura 3. Tá ok, galerinha? Então, ó, observa a diferença entre uma reta e uma semirreta. A reta é infinita para os dois lados, para os dois sentidos. Já a semirreta, ela é finita, ela é determinada, começa em um ponto e ela é infinita para o outro lado, tá joia? Um segmento de reta, professor. O que é um segmento de reta? O segmento de reta é uma parte de uma reta dividida em dois pontos. Como assim? Observa aqui na reta R, você tem o ponto A e o ponto B. Então, o segmento que vai de A até B, se eu pegar uma tesoura e cortar aqui em B, cortar aqui em A, eu tenho algo chamado de segmento de reta.
Observa, não é infinito para os lados, é determinado, é pré-determinado, ou seja, é apenas uma parte. Então, ó, esse espaço que existe entre A e B chama-se segmento de reta, galerinha. Muito bem. Observa que temos o que também? Quando dois segmentos possuem uma extremidade em comum, dizemos que eles são consecutivos. Galera, lembrando, consecutivo, vamos retomar os numerais consecutivos. Não é aqueles números que vêm logo em sequência? Um exemplo, 1, depois o 2, depois o 3. Nunca posso falar que o 1 e o 3 são consecutivos, certo? 1, 2, 3. Na minha reta enumerada, o 1, 2, 3 são consecutivos, pois um vem depois do outro, correto? Muito bem. Nos segmentos de reta também, galerinha, ó, o A e B é um segmento de reta. O B e C é outro segmento de reta. Então, eu posso dizer que AB, BC são segmentos consecutivos. Perfeito, galerinha. Muito bem. Em plano, o que é um plano, professor? O plano é uma superfície lisa e infinita. Ou seja, ela é bidimensional, galerinha. Possui duas dimensões, tá joia? É uma chamada superfície plana, tá joia? Olha o nome, plano, plana. Então, é bem parecido. Vamos lá? Olha uma ideia que a nossa apostila passou para nós conseguirmos imaginar um plano. Observa o quadro daqui, o quadro de sala, né? Então, tentem lembrar comigo, o quadro da nossa sala de aula. Observa que ele é um plano, pois ele é reto, possui uma superfície plana, lisa. Só que no caso do nosso quadro, ele é finito. Porém, um plano ele é infinito, ou seja, vai infinitamente para a direita e infinitamente para cima, para a esquerda, tá ok, galerinha? Ele é bidimensional, possui duas dimensões, comprimento e largura. Joia, meus queridos! Muito bem. O que são pontos colineares agora? São pontos que pertencem à mesma reta. Exemplo, o ponto C, D e E, aqui na reta R, eles são colineares, pois eles estão juntos, eles estão na mesma reta. Agora, aqui na segunda imagem, observa, o A e B, eles são da reta R, professor? Perfeito, são colineares. Mas o A e C são colineares para a reta R? Não, tá certo? Muito bem, ó. Porque, ó, a reta R, eu só tenho o A e o B. O C, ele é colinear de A somente na reta T, galerinha, ó. Reta T, o A e C são colineares. Já na reta R, é A e B. E na reta R, S, pessoal, na reta S aqui, ó, quem são os pontos colineares na reta S? O B e o C. Ok, galerinha? Então, é só lembrar que ponto colinear são pontos que estão na mesma reta. Pontos colineares, né? São pontos que estão na mesma reta, galerinha. Tá joia? Galera, e segmento de reta colinear? Também possui a mesma lógica. Para ser colinear, os segmentos têm que estarem na mesma reta. Olha lá, A e B não é colinear de C e D, tá? Mas C e D é colinear de D e E. Beleza, galera? Ó, então, cuidado. Segmentos de retas é o pedacinho aqui que foi cortado entre dois pontos. Observa que, para ser colinear, eles têm que estar na mesma reta. Tranquilo? Muito bem. E retas coplanares, professor? Olha lá, coplanares arremete o nome de plano. Elas estão no mesmo plano. Observa, ó, as duas retas, a U e a V aqui, ó, elas estão dentro, elas estão no mesmo plano, que é o meu plano beta aqui, tá joia, galerinha? Tranquilo! E retas concorrentes, professor? São retas que passam
pelo mesmo ponto, galerinha. Tranquilo? Então, retas concorrentes passam por mesmo ponto. Então, essas retas concorrentes, elas podem ser divididas em concorrentes perpendiculares, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus, ó, forma de cruz, tá ok, galerinha? Ou retas oblíquas. Então, nós temos perpendiculares em forma de cruz, ângulo de 90 graus. Vai formar 4 ângulos de 90 graus aqui. E as retas oblíquas vão formar ângulos menores ou maiores, ó. Vai ser meio que em diagonal, tá ok? Ó, elas concorrem uma com a outra, perfeito, porém, elas não formam o ângulo de 90 graus. Tá joia? Beleza. Professor, e reta paralela? As retas paralelas, elas nunca vão se encontrarem, tá ok? Então, elas vão passar uma ao lado da outra, porém, elas nunca vão se encontrar ou encostar uma na outra. Elas vão sempre passar longe. Tranquilo, meus queridinhos?